Olá, este é o blog Civil Imobiliário. Ainda estamos aqui ao longo do segundo Congresso Ibradim de Direito Imobiliário. O congresso está sendo um sucesso. Um dos nossos palestrantes de hoje no painel Pinga Fogo vai ser o Fábio e Azevedo, advogado do Rio de Janeiro, professor, muito especialista em Direito Imobiliário. Fábio, prazer finalmente conseguir fazer a sua entrevista, hein? Prazer é meu, Gomide, queridos espectadores do blog, que é um sucesso. Quero aproveitar para agradecer em seu nome o convite para participar desse sucesso. Para quem teve a oportunidade de vir, são 500 pessoas presenciais, todos muito interessados aqui no intervalo discutindo, né? Isso mostra que o evento foi bem construído, então vocês estão de parabéns, eu agradeço pela oportunidade. Obrigado, Fábio. Bom, hoje a gente vai tratar sobre questões condominiais bastante controversas, né? Bom, uma questão muito controversa tem sido a cobrança da taxa condominial quando a unidade ela está gravada com alienação fiduciária, ou seja, há um credor fiduciário, uma instituição financeira ou a própria construtora, e você tem lá o adquirente devedor fiduciante, ele, possuidor, deixa de realizar o pagamento da taxa condominial. E muitas vezes ele deixa de realizar o pagamento e é difícil você fazer a penhora da unidade justamente em razão da alienação fiduciária, dessa garantia da alienação fiduciária para este imóvel. Como é que você vê essa questão? Você acredita que, eventualmente, a própria unidade ela pode ser penhorada? Bom, essa questão envolve uma grande tensão entre o interesse, que é o interesse do mercado imobiliário, com a garantia da propriedade fiduciária, e o interesse legítimo do condomínio. Eles tensionam. Como resolver esse conflito? A Lei de Alienação Fiduciária, no artigo 27, parágrafo 8º, deu o primeiro passo, dizendo que vai responder quem tem a posse. Esse foi o critério utilizado pelo legislador. E acho que o 1368B também nesse sentido. E o Código Civil com uma regra mais geral, no mesmo sentido também com a Lei 10.931. Então, você tem o devedor fiduciante com a posse e o credor fiduciário, que é o proprietário, para usar uma expressão do ministro Gilmar Mendes, fictício. É um proprietário fictício, porque ele não é dono, porque não ficará com o imóvel se houver inadimplemento, e se houver implemento, ele também não terá a propriedade. É uma propriedade fictícia que tem por fim, que tem por escopo a garantia. Então, a lei é clara. 27, parágrafo 8º diz: responde devedor fiduciante quando estiver na posse. Qual é a grande dúvida que eu vejo aqui, Gomide? E o Zibardo Loureiro, você teve a oportunidade de entrevistar, eu assisti no blog, eu sou um espectador do blog, e ele me trouxe uma dúvida muito grande, que eu vou discutir hoje na palestra, por conta de um outro precedente do STJ, na promessa de compra e venda, que eu fiz uma analogia que parece sustentar a opinião dele. Que é o seguinte: a lei diz que o devedor fiduciante é responsável, isso está claro, mas ela em nenhum momento exclui a responsabilidade do credor fiduciário. Então, há duas interpretações possíveis. Houve uma exclusão contrário ao senso, que é a posição que prevaleceu no Superior Tribunal de Justiça, ou seja, houve o desejo legislador de excluir o credor fiduciário. Vamos pensar no banco, na prática, o banco não tem responsabilidade porque não tem posse, e quem comprou o imóvel financiado vai pagar. O problema que ele colocou é de uma responsabilidade subsidiária, ou seja, você tentou fazer a penhora dos direitos aquisitivos. Ou seja, o direito do promitente comprador, o direito do promitente comprador, ou no caso do devedor fiduciante, tem um valor econômico. Verdade. Né? Ele pode ser levado a leilão. Se o imóvel vale 1 milhão e pagou 900, né, vale uma grana esse imóvel. Sim. Então, nesse caso, se você leva a leilão e não há interessado, o condomínio fica sem receber, que foi o questionamento do Zibardo Loureiro. E aí ele defende uma responsabilidade subsidiária. Isso. Dá para construir esse raciocínio? Sem dúvida. Por quê? Porque o que a lei diz é que o devedor fiduciante responde, mas ela não diz expressamente que o credor fiduciário não tem qualquer responsabilidade e obrigação ao próprio terreno. Verdade. Então, a dúvida hermenêutica é essa. Você tem a posição do STJ dizendo que o legislador quis excluir, a posição do Zibardo Loureiro entendendo que há uma responsabilidade subsidiária. Na promessa de compra e venda, há um leading case que é
um recurso repetitivo na promessa de compra e venda. Inclusive, a STJ diz que o promitente comprador pode responder. E aí a terceira turma do STJ, numa situação até interessante, interpretou o precedente vinculante. Para entender que esse precedente vinculante não exclui a responsabilidade do dono, do promitente comprador. Sim. Entendeu? Perfeito. Ou seja, há um precedente do STJ que diz que é concorrente à responsabilidade, reforçando a posição do professor Loureiro. Perfeito, perfeito. Então, eu estou expondo aqui a dificuldade, embora pessoalmente não concorde. Eu estou aqui desenvolvendo ainda mais a posição dele, embora não concorde, por uma razão simples. Eu acho que essa tensão, e foi assim que eu iniciei esse nosso papo, ela foi resolvida, no caso da propriedade fiduciária, por aquele que legitimamente, democraticamente, pode resolver, que é o legislador. Quem tem voto. Sim, né? sim. Então, quem tem voto diz que o devedor fiduciante responde e que o devedor fiduciário não. Inclusive, ele tem que ser notificado. Sim, sim. Ele ser notificado é uma prova de que ele não é parte, não é litisconsorte. Sim. Então, talvez até lamentando, eu não vejo como construir uma interpretação a partir da opção legislativa adotada no Brasil. Será que a intenção do legislador não foi justamente de conferir uma maior efetividade à garantia da alienação fiduciária, uma vez que poderia haver um esvaziamento dela se o credor fiduciário fosse também corresponsável pelo pagamento? Sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, essa tua pergunta reforça a interpretação de que foi feita uma escolha legislativa para atender ao interesse, não do credor fiduciário, não da instituição financeira, o interesse dos adquirentes, porque garantias eficazes em qualquer país desenvolvido, na Europa ou nos Estados Unidos, implica num custo menor para o financiamento. Isso funcionaliza a propriedade, funcionaliza a posse. Então, foi uma escolha clara do legislador, proteger o proprietário fictício. Porque, repito, é um proprietário que não quer consolidar a propriedade dele e, se for consolidado, não pode ficar com o bem, vai ter que vendê-lo no leilão. Sim. Então, é uma propriedade criada pelo legislador ficticiamente apenas para permitir que se empreste garantia a uma relação obrigacional. Como é que têm sido as decisões nos tribunais estaduais? Aqui em São Paulo, eu sei que, de fato, a gente tem, como o Loureiro disse naquela entrevista, algumas correntes, né? Mas há uma crescente no sentido de que, pela possibilidade de o credor fiduciário também responder. Você sabe se no Rio ou outros estados esses julgados têm caminhado nesse mesmo sentido? Eu fiz uma pesquisa para hoje, né, lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, não achei nenhuma decisão na linha do que defendeu o desembargador Loureiro. Não estou dizendo que não haja. Na minha pesquisa, todas as decisões foram alinhadas com a interpretação literal do 27, parágrafo 8º, e com o precedente do ministro Moura. Também foi unânime lá no STJ. Ótimo. Mas a questão é belíssima, né? É verdade. Meus amigos, eu ainda vou querer entrevistar o Fábio para um segundo vídeo, mas desde logo eu te agradeço, Fábio. Foi um prazer falar com você e muito boa sorte agora para o nosso painel no Pinga Fogo. Muito obrigado, Gomide. Muito obrigado a todos pela atenção. Meus amigos, esse foi Fábio Azevedo e até a próxima.